Ah, isso aqui é o seguinte, pessoal. Vamos lá. Hoje de manhã, estou tomando meu shake matinal com hipercalórico, banana, pasta de amendoim, farinha de aveia. Quer engordar, né? Engordar, beleza, estou lá tomando. Aí passa um vídeo do Renato 38. E eu fiquei preocupado. Eu juro pra vocês, quando eu vi o começo, eu não acredito que o Renato falou essa merda. Aí, não, cara, o Renato 38, que é um cara que, sei lá, eu achava que era um cara inteligente. Ele tá sendo burro, ou porque ele não conseguiu interpretar o que foi dito, ou porque ele foi mal intencionado, ele não tá percebendo que as pessoas vão perceber que isso é má intenção. O Renato 38 vai refutar o Renan. Então vamos lá, dá play e fica ligeiro pra dar pausa, vai lá. É o Renan dizendo que foi aluno do Alexandre de Moraes, que admira o Alexandre de Moraes, que considera o Alexandre de Moraes o maior direitista que já pisou no STF e muitas outras coisas interessantes. Inclusive, que Lewandowski, o ministro da Justiça de Lula, era mais sedutor do que o Xandão. Seja lá o que ele quis dizer com isso. Você foi aluno do Alexandre de Moraes? Quando eu vi isso, eu falei, meu, não acredito que o Renan falou isso, velho. O Renan falou que o Alexandre de Moraes é o cara mais à direita que já pisou no STF. Nossa, cara, mano, sério que o Renan falou essa merda? Eu não espero isso dele. Vamos ver a fala do Renan? Vai lá, dá play. Moraes? Por um breve período de tempo, sim, conheci ele. Me fala um pouco do professor Alexandre de Moraes. Ele era um cara simpático, presente, e de opiniões firmes. Não era uma pessoa com perfil, por exemplo, sedutor enquanto professor, como o Ricardo Lewandowski. O Lewandowski, ele era um professor que tinha um perfil, eu gostava muito das aulas dele, um perfil mais sedutor. Assim. As aulas do Lewandowski. Sim, as aulas do Lewandowski eram bem interessantes. Eu gostava muito da teoria geral do Estado do Lewandowski. Eu tive pouco contato com o ministro Alexandre de Moraes. Eu cheguei a conversar com ele na época que ele foi nomeado pelo Michel Temer para ser ministro. E a ideia era que era um ministro com um perfil mais à direita, representando um pouco mais do espírito do tempo, né? Existe hoje na internet até teorias conspiratórias bolsonistas de que ele é um comunista, né? A gente nunca foi isso. Na época da faculdade não era isso. A atuação dele aqui em São Paulo, no secretariado do governo Alckmin, é em outra linha. Mas entendendo uma coisa que ele sempre teve, que é uma vocação policialesca. E um homem, assim como eu, inspirado por certos homens da história, ele, pela razão do nome, pelo Alexandre Grande, eu também amo a história do Alexandre, eu entendo que ele tem uma vocação para a glória. Ele tem essa vocação. Você acha que Alexandre de Moraes tem vocação para a glória? Eu nunca vi nenhuma diferença moral no serviço de Alexandre de Moraes, no que ele faz hoje no STF e o que ele fazia como secretário do PSDB. Quem acha que Alexandre de Moraes é direita? É esquerda. E os frouxos, se Bolsonaro não é direita, esse cara é o quê? É o Renan. Pausa aqui. Dizendo. Ó, 38. Aí você forçou, cara, a barra de um jeito que tá muito claro. Que primeiro assim, vamos naquela coisa que você falou. O Lewandowski sedutor, o que ele quis dizer com isso? Tá muito claro o que ele quis dizer com isso. Né? O Lewandowski, enquanto professor, tinha uma aula mais sedutora, ou seja, cativava mais a atenção dos alunos. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto. Quando ele fala do Alexandre de Moraes, ele fala que a ideia do Temer era colocar um ministro mais à direita. Ele não tá falando que o ministro é de fato um homem de direita. Ele falou que a ideia do Temer à época era essa. E ele fala, por quê? Porque o Alexandre de Moraes tem um perfil policialesco. E de fato, ele foi promotor, ele foi secretário, ele foi ministro e ele tem este perfil policialesco. E esse negócio de, vocação para agora, tá muito claro o que ele quis dizer. O Alexandre de Moraes se vê como um glorioso. Ele se vê como um fiscal, um policial que vai buscar a glória naquela operação. Ele não está elogiando o Alexandre de Moraes ou falando que ele é de fato este homem. Ele está falando que ele se enxerga como tal. E que a ideia do Temer era essa. Cara, assim, sério, 38? Sério, cara? Sério mesmo? Porra, bicho, às vezes você fala umas coisas tão inteligentes, às vezes você dá umas forçadas que, pelo amor de Deus. E a galera nos comentários percebeu. Põe os comentários aí, né? Tem uma galera xingando, MBL a nova esquerda, não cai nisso, ok. 38 se acha tão inteligente, mas não tem capacidade de interpretar uma fala. Né? Aí eu embaixo aqui, Renato tá querendo muito forçar a barra. Sério, velho. Então assim, o que vai acontecer a partir de agora é o seguinte, como o Renan tá crescendo pra caramba, como o Renan é eu não vou nem dizer o mais inteligente, ele é o único inteligente que está disputando a prefeitura, a presidência. Você vai ver ataques ao Renan, de toda sorte, e esses ataques vão ser rasos.
Porque atacar o Renan no mérito do que ele tá fazendo é muito difícil. Atacar o Renan no mérito do que ele tá falando é praticamente impossível. Você tem que ter muita qualidade cognitiva, né? Você tem que ter uma bagagem de informação muito grande para bater de frente com as coisas que o Renan está falando, né? E é isso, né, cara? E é isso, Gostou né? do vídeo? Não se esqueça de dar um like e se inscrever em nosso canal e até o próximo vídeo.